Vamos continuar a ler, porque na verdade eu estou fazendo um audiobook desse livro, né? Lendo ele e gravando para ficar mais acessível. E é bem interessante isso. Eu gosto de ouvir audiobooks, então eu estou fazendo isso para facilitar para outras pessoas também. E espero lançar o mais cedo possível, mas eu estou vendo que vai demorar muito, porque tem a edição, tem que colocar os versículos, tem que fazer tudo isso. Então realmente vai demorar um pouco. Mas eu não estou com pressa, né? Então, fazendo as coisas aos poucos, quando tiver tempo livre, eu vou fazendo as coisas. Continua lendo, né? Isso aqui, na verdade, é só uma desculpa, um gancho que eu pego na leitura. Eu vou lendo e penso, eu poderia comentar isso. Aí eu comento, compartilho isso, né? Bem simples, porque daria muito trabalho fazer todo o processo de pegar e fazer roteiro e fazer um assunto e tudo isso dá um trabalho, né? Aí eu prefiro somente ler e já que eu já tô lendo mesmo, né? Então eu leio, aproveito o que eu tô pensando naquilo, comento para edificação, né? Para procurar ter alguma coisa que seja de edificação para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. E, bem, é isso, né? Vamos começar a ler o testemunho de João. Vamos dar uma olhada nisso. Aí nessa passagem aqui, e nessa parte, né, ele vai falar sobre Paulo, no caso de Hebreus aqui, na carta de Hebreus, ele vai falar as pessoas que retrocedem da verdade é uma coisa. É claro que a gente vai entender que nas passagens que são retratadas na Bíblia, não existe o retroceder do cristão, no sentido da salvação, mas existe sim no sentido do testemunho. Acho que isso já pode ter ficado bem entendido, né? A salvação não se perde, mas o testemunho pode sim ser degradado. O testemunho individual ou coletivo pode sim ser destruído. Isso depende da gente. Isso sim depende de nós. A salvação não. Paulo vai falar sobre os que retrocedem, mas João vai advertir daqueles que ultrapassam. Aí são os lobos, que vão muito além do que está escrito na palavra de Deus. Aí João vai falar, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Aí ele vai falar agora sobre a tradição. A tradição do homem não pode ser misturada com a tradição de Deus. É da tradição que foi dada aos apóstolos. A Igreja Católica inventa de colocar o quê? A sua própria tradição acima da tradição que já foi instituída, que é a tradição dos apóstolos, que é completamente oposta à tradição da Igreja. Entre a Igreja Católica ou a Bíblia, quem se sobrepõe no final das contas é a Igreja. A tradição da Igreja é superior à própria Bíblia. E aí, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ele também diz, bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Na verdade, é que o autor está explicando aqui, né, que o nós que ele fala aqui, não, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Eu fico em dúvida nesse caso quando o autor vai dizer que, ao dizer nós aqui e em muitos outros lugares na sua epístola, João está se referindo aos apóstolos. Eu não tenho essa certeza. Pode ser que ele esteja se referindo, por exemplo, à comunhão dos santos, né? Saíram da nossa comunhão, da comunhão dos santos em Cristo, dos verdadeiros, mas não eram de nós. Mas pode ser uma coisa ou outra. Eu não sei por que o autor está dizendo que é isso, mas pode ser uma coisa, pode ser outra, mas dá para entender que uma ou outra descrevem bem o que é a realidade aqui. Saíram de nós, mas não eram de nós, para pegar doutrinas. Aí pode ser outro versículo mais interessante, né, que eu vou pegar aqui. Por exemplo, vamos ler tudo aqui, porque aí eu já posso comentar outras coisas, outros assuntos. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Isso é muito importante. A tradição é de quem? É deles, dos apóstolos. Eles são o fundamento. Como é que fala aquele versículo? Isso é em Efésios 2:20, né? Que Efésios 2:20 fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Bem, que versão é essa, né? Bíblia King James, eles traduziram aqui. Eu acho que isso aqui é uma tradução da Bíblia King James no inglês, né? Não sei. De toda forma, os apóstolos, eles estão ali, sendo fundamento por causa que Cristo os elegeu. Não existe apóstolo hoje em dia. Esse é outro fato, né? O pessoal fica pensando que pode colocar um título de apóstolo. Assim como eu posso dizer que eu sou presidente dos Estados Unidos, eles podem dizer que são apóstolos. Não tem como dizer que é apóstolo. Apóstolo tem que ter vivido com Cristo, então essas pessoas têm que ter no mínimo 2000 anos. E muitas outras características, né? De toda forma, isso é algo até que pode ser explicado aqui. A igreja, não existe mais milagres e coisas gigantescas como tinha no início, porque não tem esse alarde todo como teve no início. Não quer dizer que não existam milagres hoje em dia, mas quer dizer que os milagres não são o normal. Por quê? Por causa que não é mais a criação da igreja, não tem mais aquela coisa de como sempre Deus fez da história da humanidade. Ele sempre fez o quê? Quando tinha um novo empreendimento, quando era Israel sendo libertado do Egito, quando era qualquer outra coisa, né, na Bíblia ali, ele sempre vai trazer sinais, maravilhas para comprovar que aquilo ali é uma empreitada de Deus, para mostrar e confirmar, né? E depois, hoje em dia, a gente não precisa desses sinais, temos o testemunho dessas pessoas. Se confiamos no testemunho do homem, o testemunho de Deus é maior. Somos indesculpáveis se negamos esse testemunho que foi legado pelos apóstolos e profetas. Ao invés de seguir o que já está
determinado, que já são as regras. Como é que eu vou congregar? Tem na Bíblia. Como é que eu vou viver? Tem na Bíblia. Princípios e ordens? Tem na Bíblia. Nunca que um cristão não anda pela lei, mas ele deve procurar na Bíblia como viver. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. E esse aqui é um versículo genial, né? Vamos ver agora o testemunho de Judas. Aí ele fala, né, em Judas 1:11, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano de prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. É interessante porque ele vai descrever, como ele fala, nessas três coisas descrevem muito bem o tipo de erro eclesiástico que hoje prevalece na cristandade. Eclésia, igreja, congregação, tal. E aí, eclesiástico significa justamente um erro de não entender o que é igreja, do que é esse contexto. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Eu posso errar, né? Mas eu realmente vou entendendo as coisas aos poucos também. Caminho de Caim, vamos explicar aqui. O caminho de Caim, que é justamente a tentativa de ter sangue no sacrifício para a salvação. Sua oferta não tinha o sangue, né? Por isso que Caim não foi aceito, né? Tinha que ter o sangue, sempre tem que ser sangue, né? Hoje em dia está sendo pregado nos púlpitos de muitas igrejas um evangelho sem sangue, o qual nem mesmo é evangelho, né? Porque evangelho tem que significar boa notícia. E uma boa notícia não é que você tem que se esforçar, lutar, batalhar para quem sabe um dia ter a salvação. Boa notícia é você está salvo. Você está salvo porque você creu em Cristo, não porque você lutou, batalhou. E se você não crê em Cristo completamente, se desvencilhando da sua glória, do seu orgulho, né, não adianta, você não vai estar salvo. Não adianta, você tem que soltar. Tem que deixar. A última coisa que morre no homem é orgulho, né? Bem, esse caminho de Caim vai falar sobre tentar comprar a salvação, né? O que não pode acontecer. Você não consegue fazer isso por forma nenhuma. Erro de Balaão, né? Que é desejo de ensinar coisas que não vêm de Deus em troca de dinheiro e posição. Ainda que talvez não tenham a intenção de prejudicar o povo de Deus, muitos pregadores na cristandade estão no mesmo modo ensinando doutrinas prejudiciais que não são encontradas nas Escrituras e igualmente buscando posições elevadas na igreja. É complicado, né? Porque justamente buscando, isso aqui é um erro gravíssimo, né? Da pessoa procurar suas posições de atenção, de preeminência, quando o único lugar na igreja deve ser o de Cristo. Se qualquer homem tentar se colocar à frente dos congregados ao nome do Senhor, já deixou de ser congregado ao nome do Senhor. Por quê? Porque tem que estar congregado somente ao nome dele, não tem outro nome. É justamente aqueles que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, quer dizer, ir além do que está na Bíblia, está errado. Mas a Bíblia não disse sobre isso, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Não. Quem disse que era assim? Quem disse que era pra... a Bíblia não fala que eu não posso colocar um funk na igreja. Então, por que eu não coloco? De toda forma, vamos ver a rebelião de Coré. É a organização de partidos de homens para desafiar a ordem dada por Deus para o sacerdócio. Essa parte no final aqui é boa para acalmar os ânimos e mostrar que não quer dizer que não tenham salvos na cristandade. Não, existem, claro que existem, mas Deus não quer somente que a gente seja salvo. Quer que a gente seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse tipo de organização pode muito bem ter surgido com boas intenções. E podem existir muitos que atualmente ocupam esse lugar de boa mente. Existem, com certeza, né? Mas, mesmo assim, trata-se de um sistema, é o sistema, de coisas que não têm qualquer fundamento na palavra de Deus. Em essência, ele desafia o genuíno sacerdócio que pertence a cada crente, porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos falem, né? A palavra vai falar que para que todos falem, todos tenham... Vocês vão ver o versículo aí. Não quer dizer que todos vão falar ao mesmo tempo. A Bíblia vai falar justamente, leia todo o primeiro capítulo, 1 Coríntios 14, leia todo o capítulo ali que você vai ver como é que deve ser a ordem. As mulheres não podem falar, são 2 ou 3 varões que falam, os outros julguem. E tudo isso são ordens bem claras na palavra de Deus, assim tão claramente quanto são ditas, são ignoradas. E, bem, deem uma lida, né? Eu vou mandar aí o audiobook um momento ou outro, mas deem uma lida nesse livro. Quem quiser saber qual é o local da reunião, primeiramente procure na palavra de Deus e procure entender por aqueles que já se apartaram do sistema denominacional, que já estão congregados. E vá analisando tudo na palavra de Deus. Bereanos, né? O pessoal gosta de dizer que eu sou bereano. Pois bem, façam isso. Procura na palavra de Deus. Procure lá, que é o local. Tem outro.